Ok, bom dia. Aqui temos um final clássico de xadrez de finais de torre, que o enxadrista tem que observar os princípios de finais de torre. O primeiro princípio é que a torre, essas aqui, ela tem que atacar o peão passado por trás. Então ela já está realizando o princípio fundamental. Outro princípio fundamental é que o rei não deve atrapalhar a torre. Então, preste bem atenção. Esse rei atrapalha a torre e esse rei impede esse peão progredir. Então é o seguinte, se o branco vai jogar, tem que ser de rei, porque esse rei está quebrando o princípio fundamental dos finais de torre. Por quê? Porque se essa torre capturar esse peão, vai levar cheque e aí vai perder a partida. Então quer dizer que esse rei é que está atrapalhando o progresso dessa torre. Então o rei deve ir buscar, tá certo? O peão, trocar de posição. O rei deve guarnecer o peão e essa torre deve colocar esse rei duas fileiras horizontais longe desse peão para poder atacar e também ficar de olho na passagem. Então o que é que vai acontecer? O primeiro lance é sai da frente, rei E4. Agora a torre vai capturar o peão. Preste atenção, a torre tem que realizar princípios fundamentais. Qual é o princípio fundamental? É que forneça uma defesa para esse peão na frente do peão, tá certo? Se você colocar essa torre na lateral, além de sobrecarregar o peão e a peça, vai sobrecarregar o outro peão e a passagem do rei. Então o lance é torre C2. E agora o rei vai atacar a torre. E agora a torre ainda vai proteger. E agora a torre aqui tem a função de trocar a guarnição do peão pela torre. Então o que é que faz? Não pode fazer torre toma peão. Não pode fazer, porque torre toma torre, rei toma torre, e o rei sai e o peão progride. Vai fazer dano. Então, essa situação ainda não está resolvida. Então, o que ele tem que fazer? Como eu disse antes, agora a torre vai afastar o rei. Cheque. O peão de torre é o único peão que o rei não se esconde. Então, como ele não vai para a retaguarda, porque se for para a retaguarda, aí é que os cheques continuam nas laterais, C8, C7, C6, C5 e C4. Ele provavelmente tem que ir para a frente para apoiar o peão. Só que não vai ter como apoiar o peão, porque novamente a torre vai dar cheque.
A torre dando cheque, o que é que vai acontecer? Que o rei ou vai voltar e não vai ter esconderijo, ou simplesmente vai apoiar duas casas. E aí eu vou ter tempo de ficar de olho no peão, na passagem do peão. Então, quando o rei se desvencilhar, observe essas duas horizontais, que o rei não tem como sustentar o peão. Então, o que é que eu faço? Eu fico vigiando a passagem do peão. Eu fico vigiando a passagem, tá? Eu fico vigiando a passagem, ó. A torre está vigiando a passagem. Então, se essa torre for simplesmente apoiar o avanço, observe que a torre poderá capturar, certo? E quando, presta atenção, ele empurrar o peão, vai jogar um descoberto, cheque, e quando o rei entrar com duas casas, a torre vai para o fundo para dar os cheques, todos surpresas. E agora não tem para onde ir. Toda vez que ele entrar, ele vai interromper, tá certo? Ele vai interromper. Então, não tem como fugir dos cheques e não tem como fugir da guarnição do rei. Se ele subir, vai levar cheque, então ou ele atrapalha entrando, e se ele sair, ele está cortado. E esse rei vai entrar na casa de sustentação de passagem do peão, onde esse peão não vai poder nunca mais coroar, porque o rei está muito perto, já vai dar rei G2 e vai expulsar a torre e vai ocupar a coluna de passagem do peão. Então, por isso que é empate. Obrigado, pessoal.